Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Olá, boa noite. Boa noite, Sandra, minha companheira, minha amiga. Estamos boa noite, aqui. Júlia. Boa noite. Estamos aqui no último domingo do ano, né? É o último domingo do ano. Um ano atípico, um ano difícil, um ano no qual nós tivemos que lidar com uma série de dificuldades, de novidades, tivemos que nos adaptar a mudanças resultantes da pandemia que assolou o nosso planeta. Aprendemos uma palavra nova, aliás, várias palavras novas, né, se incorporaram ao nosso vocabulário. E por que nós estamos falando disso? Porque o tema de hoje é convite à palavra. A palavra. Né? Palavra.
Existe uma música muito linda do Gilberto Gil, que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. E ele diz assim, num dos seus versos, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Já está dando para nós uma dica, né? De que essa comunicação que nós mantemos com o Criador, ela é feita na solidão, no momento da prece, em que nós estamos voltados, né, para a quietude do nosso ser interior, né? Então, se eu quiser falar com Deus, diz Gilberto Gil, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Vejam bem. Como todo poeta, né, Gilberto Gil, eu sempre digo isso, eu sempre penso assim, os poetas, eles têm a capacidade de expressar com poucas palavras e com muita beleza aquilo que nós, que não somos poetas, que não temos essa veia artística, né, não conseguimos. Com poucas palavras, eles fazem beleza. Nós precisamos de muitas palavras para poder dizer alguma coisa, né? E daí eu quero recorrer à filosofia para começar a pensar com vocês a respeito desse tema que Joana de Ângeles nos traz, o convite à palavra. E aí eu trago um filósofo, né, que foi contemporâneo nosso até pouco tempo, faleceu não faz muitos anos, Umberto Eco, filósofo e escritor italiano, e ele diz que a palavra mata a coisa. Mata no sentido figurado, é lógico, né? Mas ele diz assim, a palavra mata a coisa, mata o objeto para ficar no lugar dela. Ou seja, o que é a palavra? Segundo Umberto Eco, a palavra é a substituição. A palavra é sempre símbolo, ela está sempre no lugar dos objetos. A humanidade precisou de milhões de anos para conseguir chegar a esse nível de representação, para poder criar uma linguagem constituída por signos, signos que são completamente aleatórios, né? E daí a humanidade constituiu uma linguagem baseada em signos, e essa linguagem passou a constituir línguas. A língua é aquele campo da linguagem que nós usamos para nos comunicar, para expressar as nossas ideias, né? É a língua que serve como instrumento para a nossa comunicação. E cada um de nós, né, ao nascer, recebe a língua materna. Língua materna hoje não é mais considerada a língua do país onde você nasceu. Essa definição já foi superada. Hoje se considera língua materna aquela falada pela mãe. Olha que coisa interessante, gente. Porque você pode ter nascido num determinado país, mas aquela pessoa que exerce a função materna em relação ao bebê que nasce, se comunica com ele na língua da sua própria cultura. Então, a língua materna é aquela utilizada pela mãe ou por quem exerce a função materna para os primeiros cuidados com o bebê. Não importa se esse bebê tenha nascido em qualquer lugar do mundo, a língua materna será a língua falada pela mãe, com a qual a mãe se comunica com ele, né? E essa língua, né, essas palavras, a língua é por palavras, a língua é composta por um extenso vocabulário esse que vai sendo sempre modificado, que sofre alterações, que a cada vez mais se amplia
Nós temos línguas que morreram, como o latim, línguas que surgiram, como o italiano, o português, né? E essas línguas são constituídas por palavras. E onde estão as palavras? O que são palavras, eu tentei dizer para vocês, né, a partir da visão de Humberto Eco. Aliás, ele tem um livro muito interessante chamado Quase a Mesma Coisa, onde ele demonstra como que as traduções têm falhas, justamente porque de uma língua para outra, você nunca tem uma palavra que expresse exatamente a mesma ideia. Por isso ele diz que a tradução é quase a mesma coisa, não é a mesma coisa em si, né? E onde está a palavra? A palavra está no cérebro? A palavra está na nossa mente? Quem domina a palavra? Claro está que hoje as neurociências já sabem, né, as pesquisas já se aprofundaram, e nós sabemos que com a evolução humana, nós desenvolvemos uma área do cérebro, que é essa zona aqui da fronte, a área frontal, responsável pela linguagem e responsável pelo surgimento da comunicação por intermédio da palavra, da comunicação por uma linguagem composta por signos, sons aos quais nós damos significado, em cada língua, de uma determinada forma, né? Mas nós sabemos que o cérebro é aquele órgão do corpo humano que registra toda a nossa evolução filogenética, a evolução de toda a humanidade. Então, se você nasceu humano, se você está nessa condição humana, você possui uma inteligência humana. E essa inteligência é que lhe permite utilizar a palavra falada, escrita, para se comunicar. Porém, o cérebro é algo que é orgânico, né? Que é material. É necessário para que a mente possa se revelar, para que a mente possa concluir o seu trajeto, digamos assim, do espírito à matéria, né? Então, quando você reencarna, você está reencarnado num corpo material, se o seu cérebro é perfeito, você terá todas as condições, a sua mente poderá se expressar com todas as condições, né, possíveis nesse estágio em que nós nos encontramos. A mente é o lugar do pensamento, quer dizer, nós pensamos, quem pensa é o espírito que habita esse corpo. É esse espírito que pensa, e vai pensar de acordo com as suas possibilidades, vai pensar de acordo com a sua história pregressa, vai pensar de acordo com os conhecimentos que adquire durante cada encarnação, inclusive nesta. Essa mente que pensa, fala. E o Espiritismo nos ensina que se eu penso e eu falo, eu plasmo. Porque aquilo que sai de mim, da minha mente, é pura energia. Então, gente, vejam só que interessante, né? Se eu penso e falo, eu plasmo. Eu construo um campo energético ao meu redor. Por isso, Joana nos adverte nessa página, né, nesse capítulo, a respeito de quão valioso é o instrumento da palavra. E como a palavra deve ser utilizada para o bem, a fim de que a gente possa plasmar energias positivas. Porque a palavra cria um campo magnético ao nosso redor, né? E esse campo magnético é que é capaz de atrair e de plasmar a ideia pensada. Por isso é que é importante, né, a gente ter controle a respeito da nossa impulsividade, que a gente pense bastante antes de agir, que a gente pense bastante antes de falar, porque às vezes você se vê
Nós trabalhamos a respeito disso há alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Algumas vezes você se vê instado, né, a cometer determinados erros, justamente porque não teve o controle suficiente, né, da sua mente, da sua palavra, né? Nós devemos, né, controlar o que sai da nossa boca. Tudo começa na mente, mas o que vai, o que sai, o que passa, o que sai da mente passa pela nossa boca, sai por intermédio de palavras, né? Por isso é que nós devemos falar sempre o bem, ter boas palavras, né? Que a gente possa utilizar o vocabulário linguístico que nós possuímos, e isso é uma coisa muito relativa, sabe, gente? Porque cada ser humano, de acordo com as suas vivências, com as suas circunstâncias de vida, com as experiências que tem, possui um domínio próprio do vocabulário da sua língua. Aí também interferem as questões regionais, né? Por exemplo, numa determinada região, ainda mais num país tão grande como o Brasil, numa determinada região fala-se uma determinada palavra para designar uma coisa, e em outra região do Brasil aquela coisa é designada por outra palavra. Então, tudo isso é relativo, porém sempre há melhores palavras do que outras. Nós sempre podemos escolher as palavras que pronunciamos. E devemos ter sempre o cuidado de mentalizar o bem. Se nós mentalizamos o bem, o que vai sair pela boca, né, é exatamente a boa palavra. Por quê? Porque palavras são como sementes, né? Existem aquelas sementes que você joga na terra, florescem e frutificam. E existem aquelas sementes que são como ervas daninhas, que destroem tudo que está ao seu redor. Nós temos o livre-arbítrio, então nós sempre podemos escolher o que plantar. E nós sabemos que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, por isso é que nós devemos ter esse cuidado, né, ao pronunciar com aquela palavra que sai da nossa boca. Há também uma ideia, e é uma ideia popular, essa não é uma ideia nem... Depois a gente pode até aprofundar um pouco isso, mas isso é do conhecimento público, né? Que quando a boca cala, quer dizer, se você fica engolindo palavras, a gente tem esse termo, né? Fulano engole as palavras, ele não verbaliza. Tanto que a gente tem também uma expressão chamada assim, engole sapo, né? Você não verbaliza, você fica engolindo as palavras. Não fala daquilo que sente, não diz a que veio, né? Não declara a sua intenção, não se comunica adequadamente. Então, quando a boca cala, o corpo fala. E nós podemos perceber isso tranquilamente, né, por intermédio da expressão facial, da expressão corporal, né? E o corpo fala também por intermédio não apenas da expressão facial e da expressão corporal. Quando a boca cala, o corpo fala por intermédio de doenças, né? Porque por intermédio de somatizações, doenças vão aparecer, né? Agora, quando a boca fala, o corpo sara. Vejam bem, né? Quando a boca fala, o corpo sara. Essa foi uma grande contribuição que Freud nos trouxe, né? Por intermédio de uma terapia baseada na palavra, a psicanálise. Se Sandra quiser acrescentar alguma coisa, né? Fique à vontade. Mas é isso mesmo, Júlia, que você está falando. A sua explanação está maravilhosa. Eu estou aqui encantada. Pode continuar, porque você está dando uma aula de psicanálise. Não tenho nada a acrescentar. Vai em frente. Então, vamos lá. Então, olha só. Se
quando você fala, o corpo sara, né? É importante também que você preste atenção naquilo que você fala. E os ouvidos são ligados muito próximos da nossa boca, né? Ouvidos estão bem próximos da nossa boca, ficam bem próximos, né? Então, é também preciso que, ao falar, a gente possa escutar aquilo que está falando. Às vezes, eu brinco aqui em casa, né? Eu falo sozinha. Falo sozinha, porque uma coisa é pensar, gente, outra coisa é falar. Né? Então, quando você fala, você escuta a sua própria voz. E eu acho que falar sozinho é um hábito muito, muito agradável. Pelo menos eu tenho cultivado esse hábito, porque me permite escutar os meus próprios pensamentos. E é essa a função terapêutica, né? Quando você vai a um psicanalista, a um psicólogo, a um terapeuta de maneira geral, você fala, ele escuta, mas você também. E a função terapêutica é de permitir que você se escute. Né? É essa, do meu ponto de vista, a função terapêutica. E para que serve a palavra? Para que serve, então, a palavra? A palavra serve, se a gente partir daquela ideia de Humberto Eco, com a qual eu iniciei o nosso trabalho de hoje, se a palavra é substituição, se a palavra fica no lugar do objeto, da coisa, para que serve a palavra? A palavra serve para representar a realidade. Porque uma coisa é a realidade, outra coisa é o real. O real é aquilo que existe concretamente, né? É aquilo que está posto para todo mundo. Então, por exemplo, hoje foi um dia chuvoso. Isso está no real. Né? A chuva é real, é um fenômeno atmosférico, real. Agora, como cada um de nós vai interpretar e vai colocar uma palavra para esse real, é a realidade que cada um constrói, porque a realidade é individual. Então, algumas pessoas vão dizer, que dia chato, que dia enjoado, esse dia me deixou deprimido, dia chuvoso é um dia muito ruim. Então, por intermédio da palavra, a pessoa expressa a realidade que constrói a partir do real que existe. Essa é a função da linguagem, né? Possibilitar a construção da realidade de cada um. E, ao mesmo tempo, a palavra serve também para que a gente possa expressar o conhecimento que nós adquirimos e também para expressar a moral que professamos, que praticamos. Por quê? O conhecimento é expresso por palavras. Toda ciência foi construída por intermédio de teses, né? E de tratados, de documentos escritos, né? A ciência se constituiu a partir, assim como a história, a partir de uma língua escrita. O conhecimento é aquilo que, principalmente o conhecimento científico, é o campo que melhor expressa a realidade humana, em todos os sentidos, né? Então, o ser humano, a humanidade, constrói um campo de conhecimentos científicos expresso por intermédio das palavras, e esse conhecimento é a maneira que eles, mais próxima dele expressar a verdade, dele se aproximar da verdade. E o que é a verdade? A verdade também é alguma coisa que tem uma conotação geral e, ao mesmo tempo, uma conotação individual. Porque, por intermédio da palavra, o sujeito pode também apresentar uma posição de alienação em relação à realidade no qual ele vive, né, a história a qual ele pertence, ou uma posição de comprometimento, né, de valorização. E o que seria a alienação?
A sociologia nos ensina que a alienação é uma posição na qual o ser humano fala uma coisa e faz outra. Sempre vai haver essa diferença, viu, gente? Porque nós pensamos mais rápido do que conseguimos falar e fazer. Então, sempre haverá uma diferença entre o falar e o fazer. Mas é preciso que a gente pense e fale para conseguir fazer. Quanto menor for a diferença entre aquilo que você pensa e fala e diz, e aquilo que você faz, como você age no mundo, menor é seu processo de alienação, menos alienado você está na vida, né? Agora, e como seria o uso da palavra em relação à moral? Em relação à moral, o uso da palavra tem a ver com a sua adequação. Porque moral é isso, né? Moral tem sempre uma situação de adequação. Adequação a um determinado tempo, a determinados valores, a determinadas crenças, né? E aí o que nós sabemos é que nós temos determinados termos, nós temos determinadas palavras que são usadas para expressar a moral. Infelizmente, né, de acordo com o nosso progresso evolutivo, nós temos mais palavras que expressam conhecimento do que palavras que expressam sentimentos e moral. Mas isso faz parte da nossa trajetória, né? E daí, eu gostaria, né, para concluir, de lembrar uma expressão ameríndia, né, dos índios, dos primeiros habitantes aqui da América. Eles diziam assim: faz andar a tua palavra. Olha que coisa bonita, gente. Ó. Faz andar tua palavra. Que tem a ver com essa questão da alienação. Se você faz andar a sua palavra, significa que aquilo que você fala está perto, está bem perto da maneira como você age, né? E essa expressão ameríndia, faz andar tua palavra, nos chama a responsabilidade enquanto pessoas. Essa responsabilidade de fugir da alienação, que nos condena a uma posição que contribui muito pouco para a sociedade na qual nós vivemos, né? E essa expressão ameríndia, faz andar a sua palavra, ela não diz outra coisa a não ser: somos chamados, fomos convocados a fazermos o que dizemos e a testar nossas teorias na prática. Porque falar é muito fácil, falar é fácil. O povo diz isso, falar é fácil, fazer é difícil, né? Então, faça andar a sua palavra. O chamado, esse chamado que vem lá dos nossos ancestrais da América, é um chamado imperioso, é um chamado sério. Trata-se, nada mais, nada menos, do que garantir um mínimo de coerência entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós praticamos. Vejam bem, né? Nós precisamos de ter esta coerência entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos. Nós já não somos mais os mesmos. A cada século que passa, né, nós somos envolvidos, nós temos acrescidos ao nosso universo mental uma série de novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos, eles afetam a nossa razão e a nossa emoção. Por isso é que a nossa prática precisa ecoar a teoria que nos formou. E esta teoria precisa ressoar na prática que se construiu. Daí é muito interessante a gente pensar, né, naquilo que nós dizemos, sou espírita. Olha só, quando eu digo sou espírita e eu faço andar a minha palavra, eu preciso de estar, né, agindo
de acordo com o Espiritismo, que é a fé que eu professo, que é a teoria que alicerça a minha vida, vocês estão entendendo? E isso não é fácil, porque é muito fácil dizer eu sou espírita. Difícil é viver o Espiritismo no nosso dia a dia, né? Aliás, é muito interessante também a gente pensar que as 3 revelações, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo, elas vieram, elas se expressaram por meio de palavras, né? Moisés trouxe um não quando difundiu os mandamentos. Uma lei baseada na palavra, na negação. Não. Jesus trouxe o sim. Jesus trouxe uma nova maneira de se compreender o mundo por intermédio do sim, né? Sim ao amor, à caridade, né? À amizade, à fraternidade. Enquanto Moisés disse, não matar, não roubar. Claro que cada um estava de acordo com o momento histórico que a humanidade vivenciava. E aí vem, né, o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, e nos traz, por intermédio da palavra, a verdade. Porque quem se expressa, quem se nomeia para Kardec é o espírito da verdade. Então, a verdade vem, né, por intermédio desta palavra. Então, é preciso que a gente volte na história. É preciso que a gente reveja o que se modificou, o que não foi visto, olhar de perto as mudanças que nós precisamos promover, ter a coragem de reparar o que precisa ser reparado, ter a coragem de consertar o que precisa de ser consertado. A viagem começa sempre, sempre, né? O De Luca diz que nós temos essa capacidade, que essa é uma grande bênção de Deus na nossa vida, nós podemos sempre recomeçar. Então, a viagem recomeça sempre. Mas nós não podemos ficar sentados à beira do caminho, como diz Roberto Carlos, né? Nós não podemos ficar sentados à beira do caminho. Nós precisamos de ser viajantes corajosos, aqueles que se arriscam, né? Aqueles que se arriscam, mas que, ao mesmo tempo, o fazem porque confiam nos tecidos que se fiaram nos tempos idos de formação e que agora fazem parte da nossa memória. Memória essa que é somente expressa por intermédio das palavras que somos capazes de pronunciar. Então, eu desejo a todos, nesse último domingo do ano, que tenhamos um feliz ano novo, que possamos entrar 2021 com palavras de esperança em nosso coração. E agora eu chamo a minha amiga Sandra para que ela possa trazer com as suas palavras a colaboração para a noite de hoje. Isto. Meus amigos do domingo, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês na última live do ano de 2020. Como diz a Júlia, foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo um ano de muito aprendizado. E essa live nós estamos sem a Cris, que está de férias, mas a Júlia fez uma explanação maravilhosa que eu gostaria de parabenizá-la. Ela usou a palavra de uma forma magnífica, porque o que nos diferencia, né, Júlia, de toda a criação, de todos os animais da criação, é que nós temos acesso à palavra, é o uso da palavra, nós temos acesso à linguagem. Então, vamos usar
a palavra de uma forma mais evoluída, né? De uma forma muito mais próxima dos seres, dos espíritos evoluídos do que dos animais, né? De uma forma mais instintiva. Esse é o convite de Joana para essa noite. Convite à palavra. E a Joana, ela começa a lição dessa noite com convite à palavra, citando o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, o versículo 45. Lá está o seguinte: porque da abundância do seu coração fala a boca. Lindo isso, da abundância do seu coração fala a boca. E aí, a hora que eu comecei a ler essa lição da Joana, eu lembrei de uma passagem do Chico Xavier, que todo mundo deve conhecer, e veio na cabeça na hora. Uma vez o Chico Xavier foi interpelado, né? Não lembro mais por quem, nem dentro de qual contexto isso aconteceu, mas ele foi interpelado, né? Ô Chico, você come carne? Nós espíritas devemos parar de comer carne, a gente tem que ser vegetariano, nós devemos parar de comer carne, né? Aí o Chico pensou, refletiu e deu aquela resposta que ele sempre dá de uma forma muito doce, né? Com a palavra muito bem usada, sem alfinetar ninguém, mas de uma forma assim que ecoou lá dentro. O que o Chico respondeu à hora que eles perguntaram, né? Devemos parar de comer carne? Nós, espíritas, deveríamos ser vegetarianos? O Chico respondeu: é mais importante aquilo que sai pela boca do que aquilo que entra. Olha a resposta do Chico, gente. E continuou falando: porque meus amigos, meus irmãos, o Chico respondeu, o que sai pela boca é o que sai de um coração. O que sai pela boca sai de um coração. Ou sai de um coração cheio de amor, ou sai de um coração cheio de ódio. Foi a resposta do Chico. Então, o que o Chico quis dizer com isso, gente? Ele quis dizer que é claro, né, gente, eu acredito, interpretação minha, que é claro que todo o externo é importante para a nossa saúde, isso não resta dúvida. O ar que nós estamos respirando, se ele é poluído ou se ele não é poluído, os agentes infecciosos nesse tempo do Covid, né? O sedentarismo, se eu faço ou não faço exercício físico, a qualidade do meu sono, quer dizer, tudo isso, todo o externo, ele é muito importante para a minha saúde. Mas a minha aura, tá? Que ela é formada, a minha aura é formada através dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e das minhas ações e das minhas palavras. Isso, enfim, é a vibração que nós emitimos. E essa vibração emana de nós quando nós chegamos em determinado ambiente. Nós chegamos em determinado ambiente e essa vibração é o que conta, gente. Ela chega junto. Ou uma vibração leve, uma vibração boa, uma vibração de harmonia, ou uma vibração densa, uma vibração pesada. Por isso que a Joana diz o seguinte, ela fala aqui, ó. A palavra, não poucas vezes, se converte em estilete da impiedade, em lâmina da maledicência, em bisturi da revolta e golpeia às cegas ao império das torpes paixões. No entanto, ela pode modificar estruturas morais, partindo dos ensaios da tolerância às materializações do amor. Semelhantes gotas de luz, as boas palavras dirigem conflitos, equacionam incógnitas e resolvem dificuldades. Então, gente, a palavra
ela pode ter duas vertentes. Ou ela machuca, fere, alfineta, ou ela apazigua, ou ela harmoniza, ou ela cura. Assim como ela é tóxica, adoece, ela apazigua, ela cura. São as duas vertentes da palavra. Então, quando eu estava lendo aqui a lição da Hermance, né, da lição da Joana de Ângeles, eu lembrei de um livro da Hermance Dufour, que eu gosto muito, que eu até vou sugerir para vocês, é mais uma dica de leitura. A Hermance Dufour, no livro Lições para o Alto Amor, é um livro da psicografia de Vanderlei Oliveira. Ela tem o capítulo 6, cujo tema é Dignifique a sua palavra. Tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Então, lá no capítulo 6, do Lições para o Alto Amor, da Hermance Dufour, cujo título é Dignifique a sua palavra, a Hermance fala o seguinte, abram aspas. Ela cita essa mesma palavra, essa mesma passagem de Lucas, a mesma coisa, lá nesse capítulo. E ela fala, porque da abundância do seu coração fala a boca. Abre aspas. Ela fala, trabalhe o seu coração, porque as palavras serão a expressão de um coração puro ou de um coração impuro. Um coração livre de julgamentos ou de um coração cheio de críticas. Tudo que é saudável aqui no externo traz saúde, melhora a qualidade de vida, mas aquilo que está aqui dentro e que se expressa, resultado do seu pensamento, resultado do seu sentimento, através das suas ações, como diz a Júlia, a palavra que anda, né? Resultado das suas ações e das suas palavras, isso sai pela sua vibração, sai pela vibração que você emana quando você chega num determinado lugar, é isso que conta. E a irmã se continua, ela diz assim, caso não consiga uma palavra dignificante ante as falas levianas, evite pelo menos engrossar as fileiras dos que caíram na ação de denegrir e maldizer. Se você não consegue colocar uma palavra que levante a vibração do ambiente, não seja aquela pessoa que vai aumentar o coro daqueles que criticam, que julgam, que maldizem. E ela continua. Suas palavras, olha isso, gente, olha que importante, olha o que a irmã se diz aqui. Suas palavras são o retrato de suas qualidades e também o retrato de suas imperfeições. Por ela, você é conhecido onde você estiver. Então, através, gente, do que você fala, através do seu discurso, das palavras que você usa, você é conhecido. É o retrato seu. É o retrato tanto das suas qualidades quanto das suas imperfeições. Então, gente, vamos parar e vamos pensar sobre isso que ela falou. De que maneira que você tem utilizado o seu verbo? Porque se o verbo é criador do ambiente que está à minha volta, de tanto falar, nós estamos profetizando a nossa maneira de viver. Concordam comigo? Nós estamos profetizando a nossa maneira de existir. Então, se eu estou sempre repetindo, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo mesmo. Isso não vai prestar. Isso vai dar ruim. Se eu estou sempre com esse discurso na boca, isso não vai dar certo. Aí vem as pessoas e me dizem, né? Nossa, mas que grande profeta que você é, hein, Sandra? Não tem nada de profeta aqui, não sou profetisa nenhuma. Mas nós, de tanto que a gente fala, a gente
plasma no ambiente, a gente plasma à nossa volta os acontecimentos, fica ali plasmado e aquilo vai acontecer. As palavras vão plasmar os acontecimentos e as situações pelas quais nós vamos passar, aquilo que vai acontecer na nossa vida. Então, vamos voltar aqui na Hermance, né? O que ela continua dizendo? Abram aspas. Examine os sentimentos por detrás de suas palavras e conhecerá as raízes dos deslizes verbais. Então, gente, vamos procurar conhecer, entender o sentimento que motivou a minha fala. Por exemplo, se eu falo com raiva, naquele momento de raiva, se eu estou falando com muita raiva, o que está na superfície é a emoção raiva. Mas o que está ali, ó, por dentro, no profundo daquela raiva, é um sentimento de frustração. Por isso que a irmã se fala: procure examinar os sentimentos que estão detrás de suas palavras, para conhecer as raízes dos seus delícias. Então, se eu falo com raiva, na superfície está a emoção raiva, mas a raiz daquilo é um sentimento de frustração. Então, a hora que eu falo com muita raiva, eu falo: opa, espera um pouquinho, deixa eu ver o que é que está acontecendo. Qual que é o sentimento de frustração que está motivando essa raiva? Porque naquele momento de raiva, gente, as minhas palavras serão tóxicas. As minhas palavras, com certeza, elas vão ferir, elas vão machucar a outra pessoa. Então, a questão não é a outra pessoa. Aquela pessoa que me provoca a raiva. Não adianta eu falar: nossa, fulano de tal me provoca demais, fulano de tal desperta o que eu tenho de pior aqui dentro, me desperta uma raiva incrível. Não. Aquela raiva já está em mim. Aquele sentimento de frustração já está ali dentro de mim, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês: a raiva não está na outra pessoa. A raiva está em vocês. É o resultado, é apenas a manifestação da frustração com relação a determinada expectativa que nós criamos, com determinada expectativa com relação a alguma pessoa ou a algum acontecimento e que não vingou, que não aconteceu. Então, você não tem que preocupar com a outra pessoa, mas nós temos que preocupar em trabalhar aqui dentro de nós essa frustração. Então, eu tinha uma expectativa, eu tinha uma meta com relação a alguma situação ou alguma pessoa. Queria controlar aquela situação, eu queria controlar aquela pessoa. Não consegui. Então, eu fiquei frustrada com aquilo. A frustração foi a raiz, a emoção foi a raiva. Na hora da raiva, eu usei palavras tóxicas que feriram, que magoaram a outra pessoa. E aí, ao invés de eu me responsabilizar daquilo, eu culpo o outro. Ah, mas ela também, ela provoca em mim o que eu tenho de pior. Não, eu não tenho que preocupar com ela. Eu tenho que me responsabilizar daquilo. Eu tenho que olhar para dentro de mim, olhar para dentro dessa frustração. A raiva, ela não veio do outro para mim, como se fosse algo que o outro joga para mim e algo que eu peguei e adquiri. Não, ela já estava aqui dentro de mim, resultado dessa minha frustração. O que o outro fez foi apenas me cutucar, foi apenas me dar um start, mas o sentimento é meu, já estava lá dentro, tá? Então, gente, o que eu quero trazer para vocês, para ilustrar o que a irmã está falando, é isso. Qual o sentimento que está por detrás das minhas palavras? E a irmã se continua. Quem derrapa na palavra aciona um sombrio mecanismo íntimo contra si mesmo. Eu falo assim: ah, não, eu preciso desabafar, eu preciso falar com ela e agora.
Isso está atravessado, isso está entalado aqui. Eu preciso desabafar e eu vou falar agora. Ou então eu falo assim, eu não levo desaforo para casa, eu vou resolver isso agora. Tá bom, resolve, fala, desabafa, coloca isso para fora. Só que você vai ter que lidar com depois, você vai ter que lidar com as consequências. Por quê? Porque não importa, gente. Por quê? Não é que não importa, deixa eu me explicar melhor. Porque tudo bem, se precisa ser falado, precisa. Nós estamos certos no conteúdo daquilo que a gente vai falar, só que nós temos que cuidar com a forma que eu vou falar. O conteúdo, eu estou correta, só que eu não posso pecar na forma que eu vou falar com a pessoa, tá? A forma como eu falo, se eu falo com raiva, se eu falo de uma forma que eu vou agredir, que eu vou alfinetar, que eu vou humilhar, essa forma como eu falo vai criar uma atmosfera à minha volta, que eu vou ter que conviver com ela. Eu vou conviver com essa atmosfera. Ou, como diz a Júlia agora há pouco, com essa energia que eu estou criando através das minhas palavras. Então, continuando aqui para concluir a Hermance. Ela termina, a Hermance Dufour termina dizendo: quando o coração se educa no bem e na virtude, a boca se transforma num sublime canal de maravilhas e criações, elevando o padrão energético e protegendo a criatura num halo restaurador de descanso e de saúde, de força e de serenidade. Então, gente, é se educar. É se educar para falar o bem, é se educar para viver no bem. Aí vocês vão me perguntar, e a partir do quê? Como é que a gente faz isso? Então, vamos observar quais os livros que eu tenho lido, quais as leituras, né, que eu tenho feito. São leituras edificantes? São leituras que me jogam para cima? Que tipo de leitura? Quais os livros que eu tenho lido? Quais os programas que eu tenho assistido? Que tipo de conversa que eu tenho que tipo de assunto eu tenho tido afinidade? De que maneira, enfim, né, de que maneira eu tenho alimentado o meu espírito? Por quê? O que eu tenho trazido de fora para dentro? Como que eu tenho alimentado o meu espírito? Por quê? A sua boca, voltando aqui, ó, porque da abundância do seu coração fala a boca. A sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. E se o seu coração, gente, estiver cheio de fel, se o seu coração estiver cheio de amargura, se o seu coração estiver cheio de raiva, se o seu coração estiver cheio de ódio, ou se estiver cheio de insegurança, cheio de medo, cheio de tristeza, cheio de melancolia, cheio de desesperança, é isso que você vai expressar nas suas palavras. Então, vamos fazer uma limpeza no coração. Vamos fazer essa limpeza de final de ano que a gente gosta de fazer, vamos fazer essa limpeza no coração. Vamos fazer essa limpeza na aura. Para que a nossa manifestação, através das palavras, seja cada vez mais sublime, né? A gente pode fazer essa limpeza através da oração, através de uma leitura edificante. Não pensando, e é interessante isso, vamos fazer através de uma leitura, através de escutar uma palestra, mas não pensando, gente, fulano tinha que estar escutando isso. Beltrano precisava escutar isso. Não vamos pensar no outro, não. Vamos pensar em nós mesmos, tá? Não pensando em educar o outro, mas pensando sempre em nós, que nós precisamos nos educar todos os dias. Não podemos perder a oportunidade de nos reinventarmos, de nos tornarmos cada dia uma pessoa melhor do que éramos antes, tá? E com isso, gente,
eu quero deixar com vocês o meu boa noite. Fiquem em paz, muita luz, e que nesse ano que nós estamos iniciando na sexta-feira desta semana, né, as nossas palavras possam expressar cada vez mais esse amor, essa centelha divina, né, que existe dentro de todos nós. Um feliz ano novo para todos nós. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais e da tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais e da tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.